Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e nesse vídeo a gente vai ver como que é feito o cálculo para saber qual é a sua chance de ganhar num jogo como a Mega Sena da Virada. Nós vimos aí a musiquinha aí da Mega da Virada, será que vale a pena mesmo? Qual será que é a sua chance? Será que você tem uma grande chance, uma pequena chance? A matemática explica tudo isso. Então fica de olho aí no vídeo que a gente vai mostrar para vocês como é que é feito esse cálculo. Então vamos lá pessoal, vamos para aquilo que interessa agora, que é entender como que é o cálculo que é feito para um jogo de Mega Sena. Em primeiro lugar, o número de posições disponíveis aqui, né, o número de elementos disponíveis que nós temos num jogo de Mega Sena, o N, né, que é o número de elementos, é igual a 60. Você tem do número 1 até o número 60. E na hora de escolher as posições que vão ser sorteadas, são 6 posições. Um jogo simples da Mega Sena, da Mega da Virada ou de outros jogos de Mega Sena, o preço desse jogo simples, que é uma coisa importante também para a gente considerar, atualmente o preço está em R$ 4,50. Isso é importante. E a gente viu aqui no videozinho que rolou que o prêmio está estimado, vamos colocar aqui o prêmio está estimado em 350 milhões de reais. Vamos colocar aqui esse número enorme. 350 milhões de reais. Beleza. Isso vai ser importante. Agora vamos falar um pouco sobre o jogo. Como é que ele funciona? Não importa a ordem que você escolha os números, né, a ordem que você vai pintar, ou a ordem que eles vão ser sorteados, isso não importa para você atingir o objetivo lá de acertar o número. O que eu quero dizer com isso? Digamos que no dia do sorteio, a pessoa que vai fazer o sorteio sorteia os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas numa ordem totalmente diferente dessa ordem normal. Então o primeiro número a ser sorteado é o 4, depois sai o 3, depois sai o 5, depois sai o 1, depois sai o 6, depois sai o 2. Não importa a ordem que sair, se você assinalou 1, 2, 3, 4, 5, 6, você acertou esses 6 números. Então é importante saber que a ordem não importa. Por que isso é importante? Para a gente saber que o elemento que a gente vai usar aqui, né, o conceito que a gente vai usar aqui da análise combinatória, é o conceito de combinação e não de arranjo. Se a ordem importasse, a gente utilizaria arranjo. O arranjo simples, mas como a ordem não importa, a gente usa combinação simples, cuja fórmula é C de N para P é igual a N fatorial, que é esse número de elementos lá disponíveis, sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. Essa é a fórmula da combinação simples. Bom, então a gente vai resolver essa fórmula, a gente vai utilizar essa fórmula para saber qual que é o número de possibilidades, né, de jogos diferentes da Mega da Virada. Então vamos ver. Então a combinação de 60 para 6 é igual a 60 fatorial sobre, aqui vai ficar 60 menos 6 fatorial vezes 6 fatorial. Bom, a gente já faz 60 menos 6, que dá 54. E eu já vou fazer uma coisa aqui com vocês, gente, que é 60 fatorial, eu já vou desenvolver ele um pouco. Eu vou colocar 60 vezes 59, para quem não lembra o que é fatorial, você vai multiplicando pelos números naturais até chegar no 1, né? Só que a gente não vai até chegar no 1, a gente vai parar um pouquinho antes aqui. 56, 55, 54. A gente vai parar por aqui, 54, e quando a gente para antes do 1, a gente tem que colocar fatorial. Por que eu parei aqui? Porque aqui no denominador, 60 menos 6 fatorial vai dar 54 fatorial. E o 6 a gente vai abrir. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Gente, preste atenção numa coisa importante. Ó. O 54 fatorial, ele pode ser simplificado, ele pode ser cancelado, olha só. Por isso que eu fui até o 54 fatorial. Agora, esses números que sobraram, dá para a gente simplificar com números de cima também. Exemplo, o 6 eu posso simplificar com 60. Dividido por 6, o 60 vira 10. E o 6 vira 1, então eu nem escrevo nada lá embaixo. O 5, por exemplo, eu consigo simplificar com 55, que vai virar 11. O 4 dá para simplificar, por exemplo, com 56. 56 dividido por 4 dá 14, por exemplo, né? O 3 dá para simplificar com 57, ó. 5 mais 7 dá 12, né? É divisível por 3. Então 57 por 3 dá 19. E o 2, já por natureza, ele já não vai afetar em nada. O 2 ele simplifica com 58, por exemplo. Podia ser com 10 também. Então vamos fazer com 58. Então aqui vai dar 29.
Portanto, pessoal, a combinação de 60 para 6, eu vou fazer aqui de novo, para a gente ver essa conta aqui novamente de um jeito melhor. Ele vai ficar 10 vezes 59 vezes 29 vezes 19 vezes 14 vezes 11. É o que sobrou para a gente multiplicar. E agora a gente vai apelar aqui para a calculadora, né? Para fazer essa conta aqui, para a gente ver como é que vai ficar o número de combinações. Então vamos lá. 10 vezes 59 vezes 29 vezes 19 vezes 14 vezes... Opa, eu coloquei 11, então vamos colocar o 14 agora. Mas tá difícil de colocar o 14 aqui, hein? Como é que limpa aqui? Pronto. 11 e 14. Só trocou a ordem ali do 11 e do 14. Vamos ver como é que ficou? Olha só, 50 milhões 63.860. Então vamos escrever aqui, ó. 50 milhões 63.860 diferentes jogos. Então existem esses números de jogos. Diferentes jogos. Então esse é o número de jogos que existem. Só que a questão é a seguinte: será que se alguém tivesse dinheiro para fazer todos esses jogos, será que valeria a pena? Bom, basta a gente pegar esse número de jogos e multiplicar pelo preço de um jogo simples. Mas pensa, gente, para fazer esse número de jogos seria complicado, né? Imagine que uma pessoa fosse capaz de fazer um jogo desse por segundo. Vamos fazer uma conta aqui? Um jogo desse por segundo, se você conseguisse fazer um por segundo, que é muito difícil, né? Você tem que pintar 6 numerozinhos lá, muito complicado. Mas vamos lá. Se uma pessoa fizesse um por segundo, ela gastaria 834 mil segundos. Divide por 60 de novo, 13.900... 1 por segundo daria 834 mil minutos, né? O que daria 13.906 horas. Dividido por 24, 579 dias. Ou seja, quase que um ano e meio ali para jogar, fazer todos esses jogos, né? Uma coisa meio absurda. Vamos voltar para o número agora. Então a gente vai fazer agora esse número vezes 4,50. Olha só o resultado que deu, minha gente. Deu o número 225.287.000. Então, ó, o preço para jogar, né, o custo desses jogos todos seria de 225.287.370 reais. Aí você vai falar, mas professor, mas o prêmio é 350 milhões. Se a gente fizer a diferença para 350 milhões, 350 milhões, falta um zero, ok. Olha lá, daria uma diferença de 124 milhões de lucro, né? Só que a grande questão é a seguinte: se uma outra pessoa ganhar junto com você, aí você vai ter que dividir esse prêmio com essa outra pessoa. Ou seja, você ganharia só 175 milhões, que seria metade desse prêmio, que já é menor do que o custo. Então seria um risco muito grande, mesmo que fosse possível você fazer todos esses 50 milhões, 63.860 jogos. Beleza, gente? Esse é o nosso vídeo aí sobre a Mega da Virada. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho de matemática e tenham percebido que jogar na Mega Sena não deve ser muito bom negócio, não. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like, ativar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Tchau!